Sim, meus caros. Sim, pela quarta vez eu vou falar sobre esse tema. Falar sobre sexualidade, falar sobre sexo. E se você está olhando para esse vídeo e pensou, pô, mais um vídeo do Jota, mas eu acho ele legal, vou assistir porque eu acho que é uma boa ideia, eu gosto. Vamos lá, vai. No meio do vídeo, vamos empolgar, ele faz umas piadas, vai ser bom. Você tá com esse sentimento? Se você tá com esse sentimento, você tá com o sentimento adequado para esse vídeo. Porque nós vamos falar sobre sexualidade no casamento. E é mais ou menos essa disposição que muitas vezes a gente tem no casamento, não é mesmo? Puta, acho que dá uma horinha, tá meio tarde, mas pô, faz tempo que a gente não faz, ou então ontem foi legal. Vamos aí, vamos dar uma chance. É mais ou menos assim, não é? Então você tá certo, entende? Não é mais aquela coisa assim, que saudade, nossa, que vontade, mas pelo menos a vontade tá ali e a ação existe. Então assim, se é esse teu sentimento, fique comigo até o final do vídeo. Assim como você. Assim como também, quando você começa com o marido, com a esposa, você tem que ir até o final, fique comigo até o final, tá bom? Não saia com 1 minuto e meio, não me venha com, não me deixe na mão. Tá bom? Sem esse negócio de, tô com dor de cabeça, tô indisposto hoje. Não. Fique até o final deste vídeo. Porque é como o sexo no casamento, entendeu? Vai indo ali, como eu sempre digo, né? No casamento é tipo, quer comer alguma coisa? Não, mas se você dá uma batata frita, a pessoa come. Dá uma pipoca, a pessoa come. Então, às vezes é isso. Fica comigo até o final e vamos conversar sobre esse assunto. E por quê? Por que eu estou falando sobre isso? Não sei se você sabe, se você caiu direto nesse vídeo, deixa eu te dizer. Eu fiz um vídeo sexta passada falando, você entende muito pouco sobre sexo. Então, que eu falei um pouco dos princípios sobre a questão da sexualidade e tudo mais, depois vai aparecer aqui no final desse vídeo. Falei daí na segunda-feira, falei sobre sexualidade masculina e ontem eu falei sobre sexualidade feminina. Hoje eu ia mudar de assunto, não vou mudar de assunto, entende? Porque eu quero ver se a gente consegue aqui uma frequência, não, tô brincando. Já que eu tô falando sobre sexualidade, eu falei, vamos falar já sobre sexo, sexualidade no casamento e eu acho que daí eu completo aí, né, essa tetralogia, como dizem, né? São 4 vídeos, eu acho que a gente consegue do começo ao fim, se você assistir todos os vídeos, eu acredito que vai dar aí mais ou menos mais de 1 hora, né? Vai dar mais ou menos não, vai dar mais de 1 hora. Então vamos lá. Mas por que eu quero falar sobre sexo no casamento? Porque sexo pro pessoal jovem, solteiro, a galera aí desenfreada, esse tipo de coisa, enfim. Aí eu vou falar um pouquinho desse princípio, como está acontecendo hoje, mas eu acho que o principal hoje em dia, né, para ter bom senso nos relacionamentos, principalmente no casamento, esse assunto é muito importante. E eu acho que conseguir pensar com a confirmação que vocês me deram, né, da leveza, com minhas piadas de quinta série, sim, vai ter piadas de quinta série. Jota, não gosta das suas piadinhas. Paciência, entendeu? O casamento é assim, tem coisa que você não gosta, tem coisa que você gosta, você atura o que você não gosta pelo aquilo que você gosta. Então, paciência. Mas o que eu vi é que, assim, talvez essa linguagem que eu trago aqui pode te facilitar e te ajudar. E eu sei, em consultório, faz 12 anos que eu atendo em consultório, eu sei o quanto as pessoas sofrem com isso. Seja o homem que não tem a procura da mulher, não tem a abertura da mulher, seja a mulher que não tem a procura do homem, seja outros tipos de problema também, aí, às vezes alguma questão de vaginismo, alguma questão de masturbação, alguma questão de, às vezes, de uma fase maníaca, libido que sobe, a libido que baixa por causa de um remédio, enfim. Eu sei o quanto essas coisas interferem no casamento e o quanto, paradoxalmente, na época em que nós mais falamos sobre sexualidade e que mais parece que o sexo é super acessível, parece ser a época em que as pessoas têm mais dificuldades. Entende? Parece que quanto mais você fala, mais você libera, mais você cria um desejo, às vezes um desejo assim completamente irreal, mais frustração tem e mais dificuldade tem. Então vou falar sobre isso hoje aqui com vocês, tá bom? Se você ouviu alguns passos aqui, é só o meu filho no quarto de cima, né? Porque se nós estamos falando aqui em sexo casamento, saiba, eu sou casado aqui, temos 3 filhos também, hoje estarei no meu lugar de fala, tá? Lugar de fala do maridão, entende? Então não se assuste com os barulhos e vamos lá, enfim, vamos começar devagar, vamos começar das preliminares, não é mesmo? Porque no casamento não tem muita, né, minha senhora? Não tem muita, porque às vezes não tem muito tempo, mas vamos lá. A primeira coisa, então, como eu já falei lá no vídeo, mas eu vou trazer alguns outros pontos que eu acabei não expressando aqui. A sexualidade hoje em dia, então, é algo
em que as pessoas acabam procurando para tentar diminuir esse sentimento de solidão, porque na sexualidade tem a falsa sensação, ou tem a sensação, na verdade não é falso, tem a sensação de que pelo menos ali está sendo sincero, fisicamente sincero, então talvez animicamente também. Mas o que é que eu não falei? Na cultura hoje em dia tem uma hipervalorização, entende? Eu até coloquei aqui, o sexo virou suprassumo, tá? Porque hoje tem listinha também. O sexo virou suprassumo. Então a realidade sexual, inclusive, né, não vou entrar nessa seara, mas só citando, o quanto as pessoas se pautam a sua identidade pela sua escolha sexual, também tem isso. Ou seja, o sexo ele ganha uma posição, ele ganha um local de também, além de ser o suprassumo, também ser uma grande realização. Então hoje acredite que se você consegue, e aqui eu vou ter que começar a usar termos, tá? Então tire as crianças da sala. Se você consegue gozar da maneira que você quer, entende? Se satisfazer da maneira com que você quer, você está, de certa maneira, criando a sua identidade, aumentando a sua identidade ou reafirmando a sua identidade de uma maneira em que outras áreas talvez não te deem, né? Então é claro que quando nós partimos para a afirmação da sua identidade ou a afirmação da sua realização pessoal pela parte física sexual, a gente começa a perceber que as outras áreas estão, então, muito deturpadas ou estão muito corroídas. Ou seja, as pessoas elas já não mais se identificam ou não mais se realizam por feitos, por compromisso. Eu já falei várias vezes aqui, né, sobre compromisso. Tem até um vídeo sobre por que os homens estão tão frouxos. Eu vou colocar o link aqui. Tudo que aparecer aqui aparece na legenda, né? Então, hoje em dia, as pessoas não se identificam, né? A identidade delas não é construída pelo compromisso, pelo trabalho, pelo serviço, pelos valores, entende? Pelas relações, pelos papéis que elas têm. Hoje em dia, elas pensam muito na questão da sexualidade. Eu não estou só falando da galera, né, da ideologia, o pessoal da questão de discussão de gênero. Não, eu estou falando inclusive do hétero, o heteronormativo, como dizem. Ele também. Então, se eu consigo realizar e eu consigo transar com quem eu consigo transar do jeito que eu consigo ter a mulher que eu quero na hora que eu quero, isso é muito, hoje em dia, é muito mais visto como positivo e construtivo do que o sujeito servir, do que o sujeito se comprometer com alguma causa, do que o sujeito casar, ter um filho, né? E é até interessante a gente fazer esse paralelo, né? Da questão da maternidade com a questão da sexualidade, que uma coisa está completamente junto com a outra, a maternidade e a paternidade estão completamente junto com a outra, e para você ver em que as pessoas elas acham que é muito mais interessante você ir atrás de experiências sexuais e essa realização física sexual do que você ter um filho. O filho hoje em dia é demonizado e uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, não é mesmo? E é por isso também que às vezes dá uns BO, a gente vai ver isso. Mas enfim, então o que eu quero dizer aqui hoje é que a sexualidade, então, ela entra como este ambiente, um ambiente de experiências positivas, tá? É o suprassumo da minha realização pessoal, é onde eu vou conseguir, de certa forma, afirmar a minha identidade. Então é claro que quando uma área ganha este papel, assim como no Brasil, né, talvez na cultura mundial, também tem a área financeira, também é um suprassumo. Então, se você é bonito, transarino e cheio, né, cheio de grana no rabo, o que acontece? Você é o sujeito mais desejado. Você virou o wannabe, né? Todo mundo quer ser igual a você. É pra você ver como nós estamos hoje em dia. Isso não é bom, tá? Isso não é bom. Né? Mas o que acontece então? Então, quando a gente vê a sexualidade, então vai gerar expectativas. Vai gerar a expectativa de em algum momento na minha vida eu me realizar dessa maneira. Vai gerar uma expectativa de que sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem um pote de ouro no final do arco-íris, sempre tem uma nova experiência, sempre tem uma coisa como melhorar, sempre tem, né? Mais ou menos como um viciado em que tem uma droga e depois ele quer uma maior, que ele quer uma maior, ele quer uma maior e nunca acaba isso, né? Tanto que falando sobre sexualidade, o pessoal em pornografia muitas vezes é isso. Começa com a coisa simples, depois começa com temas mais violentos, começa com temas um pouco mais bizarros, daqui a pouco tá chegando em extremos, entende? Então o que acontece é que a sexualidade, então, quando a gente vai pensar nela, o que a gente vê? A gente vê ela muito presente no imaginário de todas as pessoas, muito presente. Então agora, falando já do homem casado, ou melhor, não vamos falar do homem casado ainda, deixa o meu time de camisa daqui a pouco, vamos falar do time sem camisa. O homem solteiro, entende? Então na cabeça dele, de certa maneira,
sempre pode ter uma oportunidade de acabar tendo uma relação em algum momento. A mulher solteira também tem isso. Em algum momento pode encontrar um cara, em algum momento pode ser legal, em algum momento alguém pode despertar esse lado dela que está adormecido, e essa área ela fica como se fosse uma, como é que eu posso dizer assim? É como se fosse uma nuvem, né? Não é uma nuvem negra, mas é como se fosse uma nuvem, né? Sussurros, e você fica o tempo inteiro sendo apelado para esse tipo de área. Como se a qualquer momento pode acontecer, como se a nossa vida muitas vezes fosse um filme um roteiro de filme pornô, entende? Em que o sujeito vai lá entregar uma pizza, a mulher está disponível, o sujeito vai lá entregar um relatório para a chefe está com a blusa aberta, ai, tá calor aqui, vem me ajudar, entende? Esse tipo de coisa, né? A mulher entra no elevador, tá lá o sujeito, ou seja, muitas vezes então no nosso imaginário moderno, a sexualidade fica muito presente. E ela sempre vai trazer essa questão de uma novidade, de uma realização. E uma das maiores realizações que você pode ter na sua vida. Tanto que eu falei no outro vídeo, no primeiro vídeo que eu gravei na sexta passada, que tem essa ideia de quanto mais melhor. Né? Quanto mais você transar, melhor. Será? Porque a gente vai falar aqui com a galera do time com camisa, dos casados. Quanto mais transar, melhor. Então assim, nós estamos lascados, né, minha senhora? Né, meu senhor? Não é assim também. Mas fica essa ideia em que uma sexualidade ativa, praticante, constante, é algo que vai te assegurar de muitas coisas. Jota, mas a gente sabe que uma pessoa, que na ideia, eu sei que vai ter a galerinha que ouve esse meu argumento. Ela fala, então você quer dizer que não é para transar? Não, não estou falando isso. Eu só estou falando que nós ficamos muito ficcionados por esse tipo de assunto, ou nós podemos ficar ficcionados por esse tipo de assunto, principalmente os homens, tá? E a gente fica sempre com uma expectativa disso. Inclusive as mulheres também ficam com essa expectativa de que, de certa maneira, vai chegar um momento que a gente vai ter uma realização plena, tá? Fecha parênteses. Continuando. Qual que é o problema da questão de você alimentar a fantasia sexual das pessoas? O problema é que o desejo, ele tem uma dinâmica muito própria. Eu já falei isso em outros vídeos. O desejo, uma hora em que ele se realiza, ele morre. E então nasce um outro desejo, que normalmente é maior do que o primeiro. E nasce um outro desejo, e nasce um outro desejo. Então, quando nós vamos alimentando os desejos sexuais no nosso imaginário moderno, o que vai acontecendo? A gente vai complicando a nossa vida. Por quê? Porque ou a gente não realiza, ou a gente acredita que, né, em algum momento nós vamos realizar e a gente sai atrás desse parceiro. E essas duas coisas são muito perigosas para a vivência da sexualidade no casamento. Porque se de um lado o sexo é o suprassumo, muitas vezes as pessoas querem primeiro ter a relação sexual para depois conhecer a pessoa de fato. Porque se o sexo não funciona como eu quero, o resto eu descarto, entende? Como se não pudesse criar intimidade com a pessoa. Então muitas vezes, muitas mulheres, como eu falei no vídeo anterior de ontem, muitas mulheres usam o sexo como barganha, ou seja, eu prendo o cara pelo sexo, depois ele me conhece e quem sabe se ele se encanta comigo. Então quando a gente vai pensando que o sexo tem todo esse papel, quando a gente chega no casamento, tem uma, assim, parece que o jogo virou, entende? É um giro de 180 graus, né? Não é uma continuidade, porque este pensamento ele é exagerado, ele coloca o sexo numa posição exagerada, coloca o sexo num local em que não é dele. Como eu falei no primeiro vídeo, a sexualidade é uma expressão do amor humano. Então coloca o sexo além da expressão do amor humano, mas uma realização plena do ser humano. Então quando chega no casamento, o que vai acontecer? O casamento exige outras coisas. O casamento existe de outra maneira. Porque eu até anotei aqui, né? O casamento vai na contramão. Porque o casamento, ele é o quê? Uma estabilidade. O casamento, ele é feito de repetição. O casamento, podemos até dizer, é mais do mesmo. E inclusive, quando o casal dá frutos, que é o filho, ele é um projeto, vamos dizer assim, mas o filho, cuidar do filho é um dever que é longuíssimo prazo. Então, de um lado, meus queridos, vocês casados, tá? Galerinha aqui, ó, né? Aliança na mão esquerda. Ou então você que se considera casado também, enfim, bora. Vocês que estão aí, de um lado tem um apelo de que a qualquer momento você pode ter uma novidade, você pode ter de um jeito diferente, uma pessoa diferente, isso aqui te realiza, isso aqui é legal, isso te alivia a tensão, coisa e tal. Do outro lado tem a mesma pessoa,
na mesma casa, com os problemas cotidianos, com uma realidade que é a mesma sempre, e você dividindo a vida inteira. Aqui você pode mentir, aqui você pode estar bem disposto, no outro dia você não está disposto, aqui você pode dar o seu melhor, você pode dar o all-in toda noite que você quiser. Conhecer uma moça, sei lá, você toma um negócio, você pega um dinheiro emprestado, você leva a moça lá para um lugar, você faz o que quiser. Você também, mulher, um dia você se arruma, você, sei lá, bota, né, peito de silicone, bunda, sei lá, enfim, se maqueia, se arruma, vai, conhece um cara bonitão, tá? Aqui a coisa é pontual, aqui a coisa é cotidiana. No casamento é cotidiano. É com aquela pessoa que você conhece. É aquela pessoa que você divide as contas, que você divide a vida. É aquela pessoa que usa o mesmo banheiro que você. É aquela pessoa que quando faz a barba, deixa a barba no ralo. Você percebe, entende? Amigo, é aquela pessoa que você fala uma coisa, ela esquece do compromisso, daí ela se atrasa. Não é mesmo? É aquela. Então, ou seja, você entende, você já começou a entender, porque eu tenho os seguidores mais inteligentes que existem. Se você está aqui comigo faz 2 dias, 10 dias, faz 3 meses, você já tem bom senso para mim. Só de estar me seguindo já tem bom senso. Então você começa a entender já assim, por que é que a relação sexual no casamento, a coisa começa a degringolar? Porque é outra dinâmica, meus queridos, é outra dinâmica. Entende? É outra dinâmica. E o que acontece também, né, tô dando aqui a minha espiada aqui, o que acontece também é que a sexualidade, principalmente a sexualidade, é exclusiva do casal. Você casando na igreja, não casando na igreja, não interessa. O princípio que rege o casamento monogâmico, né? O princípio que rege o casamento monogâmico é sempre o mesmo, ou seja, a fidelidade. Ah, Jota, mas tem relacionamento aberto. Então, assim, aí você não tem mais idade para tentar abstrair, para entender isso daí. Então vamos só falar da maioria da população. O que vai acontecer? Você pode conversar com outras pessoas, você pode comer comida de outras pessoas, você pode viajar, inclusive, fazer uma viagem, você pode estudar, você pode conversar com algumas pessoas, coisas que você nunca falou com a sua esposa, você pode fazer várias coisas, mas a questão afetiva, emocional, sexual é só com a sua esposa. Então veja, quando chega o casamento, o sexo, que é o suprassumo da realização moderna, vira exclusividade de uma pessoa e é a mesma pessoa para sempre. Então, nesse sentido, é que de certa maneira, num começo, claro, não temos aqui ninguém, eu espero que você não foi casado com uma 12 na sua cabeça, né? Ó, casa ou... né? No começo, quando você escolhe alguém e casa com a pessoa, vai ter aquela questão de tipo, não, às vezes é a melhor pessoa que eu tive na vida, ou assim, não, tá de bom tamanho, se for assim, tá de bom tamanho, ou assim, não, beleza, eu aceito que seja só essa pessoa. O problema é a vivência nesse dia a dia. O problema é esses anos, entende? Porque o casal, né, tem até a lua de mel, né? Tem uma vez um paciente meu falou assim, a lua de mel na verdade não vai ser lua de mel, vai ser despedida, né? A despedida de solteiro, na verdade, né, ou a despedida da vida sexual na lua de mel, porque depois, amigo, você nunca mais tem mais nada como era antes. Então o que acontece é essa dinâmica, tem essa quebra, e no que tem essa quebra, todo mundo, eu vou falar aqui, todo mundo vai ter que em algum momento repensar a sua sexualidade, não no pensar de mudar de time, mas também, às vezes, tem uns assim, né? Repensar a sua sexualidade e entender o que você está esperando e como que a sexualidade no casamento vai começar a funcionar, tá? Enfim, essa é a primeira premissa. Faz sentido para você? Faz sentido desse apelo, dessa Disneylândia que você está sozinho, podendo brincar em qualquer brinquedo? Quando você chega aqui, você não é mais Disneyland, entende? É outra coisa aqui, não é nenhum parque de diversão, é pagar boleto, é compromisso, coisa e tal. Faz sentido que o sexo está aqui de uma maneira e aqui o sexo começa a virar outra coisa? Você sente isso? Escreve aqui embaixo, gente, escreve aqui embaixo, vamos conversando. E aí, então, vai acontecer o quê? O sexo, ele entra na rotina. Ele entra na rotina. Isso é ruim de maneira alguma. De maneira alguma. O sexo entrar na rotina não é ruim. O problema é a rotina que vocês têm. Por quê? Porque o sexo vai ter que entrar na rotina. O sexo vai ter que entrar na rotina. Que rotina? A rotina do casal. Então, veja, olha que interessante, quando eu falo sexo entra na rotina, pra você, quando você escutou essa frase, você não achou que era negativa? Você achou? Puta, é verdade, ele entra na rotina. Meio que uma frustração. Mas não, o sexo deve entrar na rotina.
entende? O sexo deve entrar nessa rotina. Por quê? Porque num casamento, vamos ser sinceros, tá? Eu, você e eu, estamos aqui, tá? Eu sou psicólogo, pode ser sincero comigo, só estamos nós dois aqui. É impossível que o sexo seja extraordinário dentro de um casamento. Eu sei. Vai ter gente que vai comentar que, desde que eu conheci meu marido, faz 40 anos, toda vez é maravilhoso. Vai ter, tá? Aí não tem como também, a gente não tem como provar isso aí. Mas é impossível que a realidade sexual seja extraordinária. Como nos venderam aqui quando a gente era solteiro. Então o sexo, ele entra na rotina e ele muda o apelo dele. Ele muda o apelo dele, entende? O sexo começa a fazer parte de um todo. É a parte de um todo. Nesse sentido, então, sempre coço o nariz. Acho que tá na hora de fazer a barba, né? Minha esposa falou a mesma coisa. Dá um beijo nela, entrou a barba no nariz. Ela falou assim, meu Deus, entrou até no meu nariz. Eu falei, tá entrando no nariz de todo mundo. Então, o que acontece? Então, o sexo no casamento, o que a gente vai ter que pensar, então? É uma outra dinâmica. Faz parte de um todo. Entende? Então, a gente vai ter que começar a pensar que aquelas analogias que todo mundo faz, né? O sexo na vida do solteiro é 100 metros rasos. Na vida do casado é a maratona, é o triatlon, é o Ironman. é outro tipo de treino, é outro tipo de tênis, é outro tipo de roupa, é outro tipo de atleta, entende? Eu até escrevi aqui, né? O sexo na vida do solteiro é o conquistar, é a novidade, é a descoberta, é mais sobre mim do que sobre o outro, não é mesmo? Né, quando a pessoa não tá num relacionamento ali, né, tá transando casualmente. É mais sobre mim, porque eu quero, porque hoje eu queria, né? Tanto que o pessoal muitas vezes fala isso, né? A mulher quando sai de casa e quer transar, ela consegue. O homem, né? Por que o homem tenta tanto insistir nas mulheres para transar? Porque a mulher quando sai de casa para transar, ela consegue. O homem todo dia é dia. Então o que acontece? Mas às vezes tem isso, não, hoje eu tô disposto, hoje eu não tô disposto, hoje eu quero, hoje eu não quero. Agora, quando a gente chega no casamento, não é mais sobre você. Não tem mais a questão da conquista. Na conquista, essa primeira conquista, né? Essa novidade. Não. Né? Tem a questão da manutenção e tem uma questão de um sustento. O sexo, então, ele entra como uma das formas do casal se encontrar, né? Se organizar, se amar, obviamente, e também se consolar. Então, assim como um homem, sei lá, trabalha muito e fala, meu bem, aí eu consegui juntar R$2.000 esse mês. Assim como um homem às vezes faz um churrasco, assim como a mulher, enfim, chega, recebi uma promoção aqui, ganhei uma viagem aqui do trabalho. Então, assim como uma mulher cozinha, faz uma comida, aquilo é um acolhimento, ou assim como no dia que a mulher tá triste, o cara vai lá, acolhe ela, abraça ela, fala, meu bem, e tem aquela conversa, e assim como eles trocam essa intimidade da fala, assim como eles amam os filhos, né, se você tem filho, assim como tem esse amor aos filhos, ou seja, um se dedica, um leva lá para buscar, o outro busca, um faz a tarefa de casa enquanto dá banho no outro, tudo mais, pega. Então, assim como todos esses atos de amor dentro do casamento, o sexo também tem que ser inserido. O sexo não é algo extraordinário, o sexo também tem que estar nessa rotina. Só que é essa a questão. Se você está vivendo um casamento que, infelizmente, espero que só por agora, tá difícil, tá pesado, coisa e tal, babá. Quando eu falo que o sexo entra na rotina, você vai dizer, por isso que eu nem transo, entende? Agora, se você tá vivendo uma relação boa, coisa e tal, babá, o sexo, ele não vai ser algo muito diferente disso. Então o sexo no casamento, ele não pode ser algo que é extraordinário. Não pode. É igual conversar com o marido, com a esposa. Sentar, você, casado, homem, você, meu querido. Sentar com a sua esposa, conversar alguma coisa, fazer, tava pensando tal coisa, e ter uma troca, ter uma conversa. Isso não é um negócio extraordinário. Isso não deveria ser um negócio extraordinário, entende? Você conseguir ter um momento legal com a tua família, sair às vezes, né, ir num parquinho, as crianças brincando, você dando risada com elas, daí um chora, você acolhe o outro, a esposa tá brincando junto, coisa e tal. Isso não pode ser algo extraordinário. Por que isso? É uma expressão do amor humano, entende? Você trabalhar e ganhar o dinheiro e pagar a conta do mês, a gente sabe, não pode ser algo extraordinário pagar a conta do mês, tem que ser ordinário. A realidade sexual é a mesma coisa. É isso. O sexo, ele é chamado a ocupar o lugar dele junto com todas as expressões amorosas do casal. E agora você deve estar se perguntando,
Ah, rapaz, faz tempo que a mulher não cozinha, faz tempo que eu não abro um sorriso, faz tempo que eu não puxo uma conversa com ela, faz tempo que eu não dou carinho no meu marido e faz tempo que a gente não tem nada também, né? Então, por isso que eu posso dizer para você uma coisa: o sexo é um termômetro da relação, porque ele faz parte de um todo. Tem muito casal que, apesar das suas dificuldades, tá tendo relação sexual. Jota, todo dia? Não, todo dia não. Não que seja ruim também, vamos ser sinceros, né? Todo dia não, mas assim, um casal que fica 15 dias sem fazer nada, sem nenhum motivo justo, né? Tipo doença, qualquer coisa do gênero, né? O que está acontecendo? É a mesma coisa você ficar 15 dias sem conversar com seu marido? É a mesma coisa você ficar 15 dias sem dar um carinho no seu marido? E infelizmente, talvez, quando eu tô falando isso aqui pra você, você tá pensando, pô, mas faz 15 dias que eu não converso com meu marido, faz 15 dias que eu não dou um carinho pro meu marido, faz 15 dias que eu não almoço com ele, faz 15 dias que a gente não dá risada junto. Então, mas por que eu falo que o sexo é o termômetro do casal? Porque tem essa exclusividade do sexo. Tem essa exclusividade do sexo. Ou seja, rir, às vezes você pode estar se divertindo com o pessoal do trabalho, mas em casa não está muito conversando, até que a gente dá uma maneirada, né? Às vezes o cara tá lá virado, os outros tá virado, porque tá no trabalho, coisa e tal, beleza, tá uns 10 dias lá, o cara tá meio estranho, mas enfim, eu consigo aqui meio que me compensar, mas na questão sexual, é exclusividade. Então você não tá tendo aquilo que é exclusivo de vocês não está sendo realizado, imagine o resto que não é exclusivo. Se o sexo que é exclusivo, que só você pode ter com ele, só ele pode ter com você, se isso não está sendo realizado, imagine a conversa, imagine o rir, imagine a sua imaginação, imagine os planos, imagine o foco da sua atenção. Já está totalmente dispersado, entende? Então, nesse sentido, é que a gente tem que ver que a sexualidade no casamento, ela tem que estar integrada com o todo. E muitas vezes, infelizmente, não está integrada, tá? Mas enfim, vamos continuar. Faz sentido esse segundo argumento que eu coloquei aqui? Essa segunda posição? Vou gastar tudo, porque é o último vídeo que eu vou falar sobre isso, não é mesmo? Eu juro que é a última, tá bom? Tá. Sei que vocês estão cansados, vocês não estão acostumados com esse ritmo, mas eu juro que é a última. Mas não me provoquem, senão eu volto, hein? Não me provoquem. Mas a questão, esse segundo argumento que eu coloquei, faz sentido pra você? Você já tinha pensado nisso antes? Entende? Nessa questão sexual? Né? E aí, veja, o que eu falei da sexualidade masculina e feminina. O homem tem a coisa mais pontual, mais do desejo, e a mulher tem a coisa mais do longo prazo. Né? Até porque, veja, a realidade sexual tem muito a ver com a realidade da maternidade para a mulher. Para o homem tem a paternidade, mas para a mulher é muito mais. Então, o sexo, ele entra também ele está muito próximo desse ritmo, dessa questão de longo prazo, né? Dependendo do que eu faço aqui, são 9 meses e mais um ser vivo que nasce. Depois de 9 meses você vê o resultado. É o tchan. Quem pegou a referência. Ou seja, é nesse sentido. Então, a gente tem que pensar que o homem é aquele que propõe, a mulher é aquela que aceita no casamento, né? Então, normalmente, não é que as mulheres não possam procurar seus homens, enfim, mas normalmente o homem procura a mulher. Ele fica com essa função mais, né? Procura a mulher, ele é o cara que... Porque ele é mais do desejo momentâneo. Pô, te olhei, né? Tem muita coisa, né? Vamos falar sobre intimidades, né? Mas isso acontece com todos os casais. Muitas vezes é isso ali, o cara tá lá sentado, coisa e tal, lá, sei lá... O cara tá na cama lá sentado, a mulher passa assim, ó, de sutiã, você falou, ô, minha senhora, eita, você vem sempre aqui, minha senhora, entende? O cara já é assim, entende? Já é mais visual, homens já são mais visuais, né? E a mulher, o que acontece? Ela, então, é aquela que dá a continuidade. É como se, vamos dizer assim, o homem é o que dá o start, a mulher é que mantém a fogueira acesa, entendeu? E aí quando a mulher começa daquele, o homem vai lá de novo e tem esse ciclo. Então, tem uma junção dessa realidade, né? O homem traz um movimento, desejo, ele propõe. A mulher traz esse acolhimento, né? E aí o que a gente vê muito nesse sentido? Que infelizmente vários casais, né, têm dificuldade muito grande nesse sentido. Porque a sexualidade ela não entrou, talvez nunca entrou, dentro de uma normalidade, numa cotidianidade. Cotidianidade, nem sei se existe. Nunca entrou.
Então é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Às vezes é o homem tentando uma, duas, três. Uma vez, olha que triste, um paciente olhou para mim e falou assim, pô, Jota, tá muito difícil lá em casa, porque eu tenho que insistir muito para ter e quando tem é ruim. Então assim, não tô acusando ninguém aqui, mas minha senhora, será que às vezes não tá assim a relação? Será que não tá assim? Será que teu homem às vezes não tá pensando isso? E do outro lado tem a mulher, né? Eu também já ouvi muitas vezes. Ah, é muito difícil, porque quando eu vou ter relação com meu marido chega, né? Como o pessoal tira sarra, porque agora vamos ser quinta série mesmo, é tipo coelho, entendeu? Chega, acabou, entendeu? Acabou. E aí assim, não tem conversa antes, não tem conversa depois, parece que eu tô ali só pra isso, entende? E aí, meu amigo, será que não é isso que você tá fazendo? Porque qual que é o problema? Quando nós queremos viver a sexualidade despregada da realidade. Quando nós queremos viver a sexualidade dentro do casamento, despregar do resto. Eu não converso com a minha mulher, eu não dou carinho com a minha mulher, eu não faço nada, mas eu exijo sexo. Pode ser que por uma caridade da sua mulher, ou até por uma necessidade dela, ela tope isso. Mas, cara, se não tem integração, o sexo no casamento vai ficando meio estranho. Entende? Vai ficando meio estranho. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a ver que... Ou então tem muita mulher, né? Só dando exemplo contrário. Tem muita mulher que não, eu vou transar com meu marido porque ele fica comigo. Ele não vai me largar. Se eu transar com meu homem, não vai me largar. Tá uma bosta, mas eu tenho que transar com o cara. Entende? Mas às vezes a gente precisa conversar, a gente precisa ser mais legal, a gente precisa ser mais agradável. E o que acontece com a questão sexual também no casamento é o quê? É um momento de riso, é um momento de liberdade, libertação, é um momento de alívio. É essa palavra que eu estava procurando. Um momento de alívio, entende? Em que os dois se consolam, os dois... Entende? Chega no momento. Por isso que eu falei no vídeo anterior sobre sexualidade feminina, da necessidade da mulher conseguir chegar lá e conseguir dialogar com esse homem para chegar lá, entende? E quantas vezes a gente não fica com os pudor besta e o casamento vai naufragando, o casamento vai indo para as cucuia, por quê? Porque você tá com vergonha, porque você não quer conversar, porque você não consegue chegar para o marido, trabalhar isso ou chegar para um profissional, para uma psicóloga, coisa e tal, que você se sinta mais confortável e conversar sobre esse assunto, entende? Porque aí o sexo não vai ser legal. É a mesma coisa que toda vez que eu for conversar com a minha esposa, eu achar um saco. É a mesma coisa que toda vez que eu for transar, eu achar um porre. Eu vou ficar fugindo do sexo. Assim como o cara vai ficar fugindo da conversa com a mulher. Então, assim como tem que melhorar a questão sexual, tem que melhorar o resto, entende? Tem que melhorar o resto. Mas enfim, para não ficar aqui repetitivo, né? Então o que a gente tem que ver é esse termômetro. Quantas vezes está sendo feita? Quantas vezes está sendo essa procura? Também tem um outro lado, tem muitas mulheres que não são procuradas. Jota, o que está acontecendo com meu marido? E claro que a boca pequena vai falar o quê para essa mulher? Ah, né? Alguém está transando nessa casa e esse alguém não é você. Ou seja, o cara pode estar procurando por fora, coisa às vezes nem é. Às vezes nem é. Entende? Às vezes não é. É o sujeito que está na pornografia. É o sujeito que está na masturbação, entende? Ou seja, por que o sujeito acaba recorrendo a isso? Ou às vezes realmente está traindo, está indo para a zona, sei lá o que está fazendo. Por quê? Porque ele quer, de certa maneira, reavivar essa questão na área dele. E como eu disse no vídeo sobre masculinidade masculina, ele quer reafirmar alguma parte da vida dele. E às vezes ele não está conseguindo ali. Porque tem muitas barreiras, porque tem muita dificuldade, porque esse sexo não está cotidiano. Enfim, vamos lá então. Para então a gente conseguir... Nossa, já falei mais que o homem da cobra. Parece DR de casal, né? Dica, tem o DR pós-sexo, né? O DR pós-sexo é excelente, tá todo mundo de boa, tá todo mundo prestando atenção, tá uma maravilha. Mas vamos lá. Como que então a gente pode começar a colocar a sexualidade de uma maneira mais saudável dentro da relação, né? Depois de tudo isso que eu falei. Primeira coisa, a sexualidade no casamento não é apenas a sexualidade física, né? O que acontece? Muitas vezes realmente não dá pela logística, pela situação. Mas o sexo ele tem que ser algo que sempre está sendo dialogado. Não é o homem falando coisa para a mulher, ai para. Não é ai para, não, é ai continua. Não agora. Continua, meu querido, não agora. Mais ou menos essa postura. Então, ou seja, muitas vezes, como o sexo está englobado em outras coisas, tem posturas que funcionam, que são muito legais. O cara chega e fala, e meu bem, coisa e tal. Pô, meu bem, queria muito, mas hoje não tá dando, vamos amanhã? Ou seja, isso já é legal. O sexo tá no cotidiano.
Ele não é um tabu. O homem não está sendo taxado de tarado. Não, do tipo, vamos amanhã. Mas no dia seguinte tem que ter também, tá, minha senhora? Vamos lá, vamos ser sinceros. Sabe? É a mulher chegar pro cara e falar: pá, mas tá bonitão, hein? Você tá livre hoje à noite? Como é que tá? Entende? Opa, eu estou expressando o meu desejo. É expressar o desejo mesmo. Claro que não é ser escroto, né? Vamos ser um pouco mais elaborado. Mas vocês têm criatividade e bom senso, acredito. É expressar esse desejo, entende? Sabe? Ou às vezes, né, o homem chegar na mulher, né? Eu já ouvi paciente falar isso. Jota, eu às vezes estou cozinhando, meus filhos não estão em casa, meu marido não chega a me dar uma fungada no cangote ali no fogão, entendeu? E eu não estou fazendo eufemismo, não, é só isso mesmo. Eu não estou falando que né, a mulher não está reclamando que não está transando com o cara na cozinha. Não, o cara não chega, na chegada, dá ali, fala, opa, coisa e tal. Ou seja, tem que ter isso, porque no casamento, como tem várias coisas acontecendo, os dois estão trabalhando, aí às vezes tem filho, ele tem rotina, um tá doente, outra coisa e tal, bababá. A gente tem que ir inserindo essa questão, esse diálogo sobre a sexualidade, para que isso não fique um negócio do nada, entendeu? Mas você passa 7 dias sem falar, que já é bastante, você passa 3 dias sem falar nada, de repente você chega e fala, bora lá? Não, tipo, vamos trazendo isso, né? Também, a gente sabe disso. Para a mulher, tem muita coisa para a mulher que ela precisa ser lembrada, principalmente essa questão sexual. Eu ouço muita mulher falando, para mim essa área, para mim não faz diferença, por mim eu nem teria. Muitas vezes é porque tem uma frustração ali que não foi resolvida, mas muitas vezes também é assim, é porque o homem não tem não faz essa manutenção do imaginário feminino, entendeu? Então tem que ter isso. Assim como a mulher às vezes tem que usar um decote, assim como a mulher às vezes tem que usar uma roupa mais diferenciada, uma saia, né, uma mini saia. Se ser um pouco mais visualmente sensual, o homem tem que ser mais, entende? Comunicação. E claro, aí eu não sei como é que é a realidade de você, gente. Aqui eu tô dando uma dica geral, tá bom? Tô dando uma dica geral. Eu sei que pode ter gente que vai escrever, eu faço isso, mas não adianta. Coisa... Depois eu explico melhor, né, essas questões quando a coisa tá pior do que se imaginava. Mas nesse cotidiano, então, essa comunicação tem que existir. Essa comunicação tem que existir. Por quê? Veja, quando eu tô solteiro e eu chego pra mina e falo, e aí, vamos hoje. A mulher fala, não, hoje não dá, coisa e tal. Foda-se, entende? É isso. Ou quando a mulher fala, e aí, o que você vai fazer essa noite? Pô, queria que te veio. E o cara fala, hoje não dá, tô ocupado. Saco. É um negócio assim, tipo, parece que é um corte. Não pode ser essa mesma dinâmica no casamento. Porque senão você vai ficar frustrado 90% das vezes, entendeu? O que tem que ter é isso. É ter esta comunicação. E aí, vamos hoje... É realmente meio que chegar no acordão mesmo. É como eu falei no começo, a piada que eu fiz de quinta série no começo, é exatamente isso. Meu bem, agora? Não, vamos aí, pô, né? Você até dialoga às vezes assim, não, pô, vamos tomar um banho junto então, porque daí já aproveita, toma banho, né? Já 2 atividades ali junto. Não, vamos, pô, coisa e tal. Às vezes tem, pô, né? Já faz tempo aqui, né? Uma vez eu vi uma amiga contando que o marido chegou pra ela e falou assim, tem umas coisas que a gente tem que fazer hoje, tem que fazer tal coisa, tem que levar a roupa no costureiro, tem que pagar tal boleto, a gente tem que transar, a gente tem que não sei das quantas, assim, ela ficou olhando e falou assim, como é que é? Não, tem isso, aquilo outro. Mas você... Aí falou, sim, hoje tem que ter. Hoje a gente vai, né, meu bem? Então, ou seja, são maneiras de você trazer essas coisas, com bilhetinho, com... Por quê? Aí o pessoal fala assim, como manter a paixão no casamento? A paixão no casamento se mantém dessa maneira. Eu não falei que na vida do solteiro é a conquista e é também essa questão do experimentar novidade, e aqui é manutenção, é a manutenção. E é claro, né, questões óbvias, né, gente? Vamos lá, meu querido homem, meu sujeito. Engordou 20 quilos, vamos emagrecer, velho. E posso ser sincero, o problema não é que você tenha engordado de fato, tá? Ou você tá feio, ou você tá desleixado. O problema não é esse, entende? O problema é você ter feito isso e não estar fazendo nada para se movimentar. Então, se você começa a fazer uma academia, normalmente dentro do casamento, essa questão do movimento, do mostrar que está interessado, do mostrar que quer melhorar, já ajuda muito a admiração feminina. Eu vou ter que gravar mais um vídeo sobre sexo, essa questão da admiração. Não admira. Tá. Né? O outro lado também você, minha querida, não dá pra ficar sempre com pijamão, não dá pra ficar largada, não dá pra ficar essas coisas que são as dicas mais normais que você já ouviu, só que você escuta e você acha que não vale o esforço. Não vale o esforço. Então muitas vezes, aqui eu tenho que ser sincero, muitas vezes tem mulheres que colocam o sujeito, entende?
refém de uma relação sem nenhuma intimidade e sem nenhuma possibilidade de intimidade, e aí se assusta quando descobre que o sujeito tá lá, entende? Tá vendo o perfil, entra lá no computador do cara, tem lá site das amigas do job, entende? Ah, como assim, coisa e tal? Entende? Você quer que aconteça o quê, minha senhora? Entende? A traição é justificada? Eu não acho que traição seja justificável, mas o sujeito ele vai chegando num ponto que às vezes você precisa dar abertura e precisa ser legal, tá? Então a primeira coisa é isso, o cotidiano, tá? Primeira coisa, primeira dica. Segunda dica, sexualidade tem que ser leve. Sexualidade tem que ser leve. Chesterton falava isso. Tire o humor da cama, entende? E o que nós teremos é simplesmente um movimento mecânico, árido e ruim. Então a sexualidade tem que ser divertida. Porque veja, o ápice da realidade sexual é o quê? É a hora que todo mundo chega lá, não é mesmo? Então se o ápice é esse, então toda a sexualidade tem que ser divertida. Você vai ter que encontrar isso com teu marido. Entende? Tem gente que é assim, tem gente que é assado, coisa e tal, tem que ser divertida, tem que ser risada, entende? Às vezes eu falei, né, aquela coisa do, ai, não me toca, às vezes a mulher faz isso, às vezes, né, tipo, meio que brincando, ai, calma, oi, ai, será que vão ouvir? Calma, vai devagarada, você dá uma risada, porque vamos assim, a pé escorrega, aquela coisa. Ou seja, a gente tem que rir, tem que ser um ponto de diversão, entende? Psicanalistas dizem, a diversão do adulto é a sexualidade, é o momento lúdico, entende? É o momento da ludicidade. Por que a ludicidade? Por que a gente fala isso? Porque é quase como se fosse um momento idílico, um momento da gente rir, né? A gente faz um ato aqui, dá uma carga de alegria, ou seja, é um momento de diversão, entende? Entre os dois. Então por isso também é o termômetro, um sexo triste, um sexo com raiva, entende? Aquele sexo de reconciliação, às vezes, de vez em quando é bom. Mas acontece o quê? Aquela coisa assim meio, batendo cartão, tem que rir, tem que ser divertido. Então a pessoa fala, tem muito tabu na questão sexual. Não, tem muita seriedade na questão sexual. Se leva muito a sério aquilo que tinha que ser arroz e feijão cotidiano, entendeu? É esse o problema. E o último, né, que eu coloquei aqui, é a gente lembrar que o amor físico, essa complementariedade do amor físico é um símbolo do amor anímico, entende? Eu até coloquei aqui o amor físico que completa o todo. Então a sexualidade é isso. Se está tendo dificuldade em se entregar para o marido, se você homem está tendo dificuldade em procurar a sua mulher, a questão não é sexual. A questão é muito mais do que isso. E às vezes é mais fácil de resolver. Mais fácil como? Você vai numa terapia, você conversa com ela, você encontra outros meios de vocês se reconectarem. Mas esse amor físico está ali para completar o todo, entende? Está ali para completar o todo. Então não aceite uma relação sem isso. Entende? Porque daí o todo fica manca a relação. É como eu já falei, tem gente que fala assim, não, eu com meu marido aqui é tudo bem, coisa e tal, mas não tem relação sexual. Isto não é um casamento, desculpa te dizer. Isso não é um casamento. E tem gente que fica assim, a relação sexual acontece uma vez por mês. Né? Tanto que eu vou usar o argumento agora. Um argumento que eu sempre uso, um argumento muito físico, muito palpável. Palpável. Um argumento muito, assim, né? Enfim, agora só vem piadas na minha cabeça. O argumento que é muito simples, tá? Pra gente entender e aumentar essa frequência sexual de vocês aí. Seja você homem que tá encostado, ou seja você mulher aí que já largou mão do maridão. O seguinte, quanto tempo dura a relação sexual num casamento? Quanto tempo dura? Veja, no solteiro, a relação sexual envolve sair, jantar, cinema, aí vai pro motel, aí vai uma, aí vai duas, aí dorme, aí volta no outro dia. Então tem toda uma parafernália. Não dá pra fazer isso, meu povo. Tá? O que a gente tem que pensar é o quê? Esse sexo extraordinário no casamento vai acontecer e muitas vezes ele acontece assim sem ser ter programado. Mas às vezes é programar aquela viagem, aquela lua de mel, aquele negócio, aquele aniversário de casamento, entendeu? Pelo amor de Deus, vai me fazer com má vontade no aniversário de casamento. Tem que chorar pra transar no aniversário de casamento, que é um absurdo, entendeu? Outra coisa, aniversário de casamento do cara, pelo amor de Deus, dê esse presente pra ele. Tá? Ficou a dica aqui. Mas a questão é o quê? Tem tudo isso, tem toda essa parafernália. Mas na realidade o casamento precisa disso, minha senhora. Porque às vezes também no imaginário a família diz, mas meu marido não é mais romântico comigo. Minha senhora está casado com o cara. Às vezes assim, você pode pedir
vamos fazer de um jeito diferente, mas tem que programar, tem que botar no Google Agenda, tem que ver que dia que as crianças vão para a sogra, vocês estão tranquilos, o cara não tem prazo, você não tem lançamento, não tem plantão, tem que ver essas coisas. Até dá para programar, mas a gente tem que pensar assim, no arroz e feijão. Quanto tempo dura? Do início da relação até o final. Quanto tempo dura? Entende? O que a gente vai perceber? Se o cara for bom de preliminar, nossa, torando o pau 20 minutos. Tá? Porque na hora do vamos ver ali, né, a galera tá meio ruim. E também assim, né, não é que a galera tá meio ruim, assim, também a gente tá ali no dia a dia, terça-feira, 9h15 da noite, enfim. Estamos fazendo o que dá para fazer. Então se a gente for pensar quanto dura com tudo, juntando tudo, dá uns 20 minutos. Mas juntando mesmo o negócio, de fato, 5, 10 minutos. Pro cotidiano, tá? Vamos lá, a média, é mais ou menos esse tempo. Então vamos dizer, se você fizer isso 3 vezes por semana, é 15 minutos. É 15 minutos. Ou se o cara é mais saidinho, que seja então, né? 20 minutos ali, então você fica ali 1 hora. Né? Vamos fingir que todo homem manda 20 minutos. 20 minutinhos. 3 vezes por semana, 1 hora. Tu tá negando muitas vezes 1 hora do seu tempo, entende? Pro homem. Tá negando 1 hora do seu tempo pro homem. E muitas vezes isso ajuda demais. E você também, homem. Você tá negando 1 hora de dedicação exclusiva à sua esposa. Porque você tá com preguiça. Porque... Aí fica assim, perdi interesse. Foi o que eu disse aqui, cara. Sexualidade é igual batata frita. Você pode ter se empanturrado, se botar batata frita na sua frente, você come. É igual M&M's. Botou M&M's, você come 1, 2, 3, você vai indo, de repente você tá comendo batata frita e fala, nossa, nem percebi que eu tava com fome. Então a sexualidade no casamento tem muito disso. Então você, homem, fica assim, mas a minha mulher já não é... Mas vai lá, meu amigo, vai lá. Só faz teu trabalho, entendeu? Tem essa parte também, vai lá, comparece, meu amigo. Mas ela não sei das... Claro, se a mulher ficar fazendo jogo duro é outros 500. Mas às vezes a mulher tá querendo, você tá lá... Só vai, cara, só vai. Se deixa ser conduzido por ela também. Você também, mulher. Perdi a admiração pelo meu homem. Se você botar na tua cabeça, eu perdi a admiração pelo meu homem, nunca mais você vai transar. Então, às vezes, o que acontece, tem que olhar e falar, vamos aí. É o que tem pra hoje, esta versão do meu marido aqui, eu não tô gostando, mas quem sabe a próxima, entendeu? Jota, você tá dizendo pra mulher fazer contra a vontade? Não, eu só estou dizendo que, pela realidade sexual ser cotidiana, o sexo também vai entrar muito na questão assim, não tô muito afim de fazer almoço, mas vou ter que fazer almoço. Não tô muito afim ali de ler um livro pro meu filho, mas eu vou ler um livro pro meu filho. Então, a vida adulta é pouco menos sentimento, é menos sentimento, é emocionado e muito mais ação, não é mesmo? É muito mais ação. Então pensa nisso, pensa na questão do tempo. Quando o marido chega e fala, meu bem, e aí, coisa e tal, cara, é só você lembrar de mim, não vai ficar lembrando de mim essa caceta. Se você lembrar do meu argumento, me esquece. Lembra do meu argumento e fala, cara, é 5 minutos, velho. Quando você tá vendo que a mulher tá lá, tô indo dormir, meu bem, você vem? Cara, pausa o videogame, pausa o vídeo de aprendendo latim, entendeu? Pausa qualquer coisa, entende? E vai, tá? Vai lá, fala, não, vem cá, não, vou dormir também, não tô com muito sono, mas vou tentar. Vai, meu filho, cria essas oportunidades. Enfim, já falei mais do que qualquer um de vocês dura no casamento. Pra quem pensava, hein? Quarta vez, nós trabalhamos aqui, demos duro. Enfim, meu cara, tô até cansado. Dá pra ficar um mês sem fazer, né? Quer conversar comigo? Aqui embaixo tem link, você pode marcar terapia, você pode marcar um horário pontual de 1h30. Agora dá pra parcelar o horário pontual, veja, dá pra parcelar em 12 vezes. Meu amigo, então agora não tem mais desculpa, então você clica aqui embaixo. Né? Também eu tô abrindo a minha segunda turma de formação em terapia do bom senso aí para todos os profissionais que querem entender do ziriguidum do consultório aí, tá bom? Então também tá o link abaixo. E claro, deixe seu like aqui, gostou? Foi bom para você pela 4ª vez? Rapaz, hein? Eu tô aqui um espetáculo, né? Se você gostou, dá like aqui, comenta aqui. Toda vez que você comenta, qualquer coisa vale a pena, entende? Já engaja. E claro, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui do sexo no casamento,
com 50 minutos de vídeo, minha nossa senhora, com 50 minutos, né? Eu já até atrasei o almoço, né? Falando em casamento. Eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então não deixe de compartilhar. Compartilhe, faça a palavra de vocês chegar aos corações que precisam. E não se esqueça, tem os outros 3 vídeos que eu já gravei, tá? 3 vídeos não. 3 vídeos que eu já gravei, então esse é o 4º, tá? Falando sobre sexualidade. Então se você quer saber mais, entre ali, tá? E qualquer coisa, marca o horário mesmo comigo e vamos conversar, tá? Chega por hoje, tô cansadão, tô pregadaço, entendeu? Né? Tava meio fora de forma. Um grande abraço. Até.